seguimos con Ceni Mara, Boxna Mathieu, Santiago Gabriela, Pellegrini Thiago, Seconello Vinicio, de la Universidad de Caixa do Sur, con el tema Incorporación de fibras de polipropileno reciclado en la composición del concreto. Boa tarde. Eu sou a Gabriela Tavares Santiago e vou apresentar o trabalho que tem como título Incorporação de fibras de polipropileno reciclado em compósito de concreto. Para começar, eu vou dar uma breve introdução. Ok. Bom, a reciclagem de materiais poliméricos vem se destacando como um campo promissor socioeconômico pelos apelos pela demanda que tem por produtos e apelos ambientais. E também utilizar resíduos poliméricos é uma medida de valorização do resíduo e também de aproveitamento dele como matéria-prima. Também dá um destino final ao resíduo que não seja o aterro sanitário. Bom, o uso de argamassas e concreto contendo fibras poliméricas no Brasil ainda é recente, mas em países desenvolvidos ele está sendo ampliado e está trazendo benefícios para a qualidade do concreto e para a qualidade e para o desempenho das construções. Também ele é um material de baixo custo, né? E é de fácil disponibilidade. E também confere ao concreto ganho de resistência à tração, que é um problema, e resistência química e resistência ao fogo. Para isso, nós começamos com a obtenção das fibras. Elas foram obtidas através de formato de pellets, através da extrusão a temperaturas de 140 a 160 graus Celsius. Depois elas foram obtidas tipo um fio e elas foram cortadas de 4 em 4 centímetros, que é aproximado da dimensão do agregado graúdo. Depois disso foi feita a caracterização dos materiais, que é a brita e a areia média, que foi utilizada através do ensaio de granulometria. Depois foram feitos ensaios de massa unitária específica. Depois disso, os concretos foram dosados. O traço utilizado foi 1 para 2,3 para 2,7. A relação água-cimento foi de 0,53. O teor da argamassa fixado foi de 55%. Foi utilizado aditivo, 0,3% em relação à massa do cimento. E foi fixado um abatimento de tronco de cone de 100 mais ou menos 20 milímetros. E também os teores de adição escolhidos, definidos teve um traço referência, uma dosagem referência, que era sem nenhuma incorporação de fibra, para poder comparar com os outros com incorporação de fibra. Foi 0,9 kg por metro cúbico, 1,8 e 2,7. Depois disso foi feita a moldagem e a cura dos corpos de prova. E depois da cura, aos 7 e aos 28 dias, foram feitos os ensaios de resistência. Resistência à tração na flexão, tração por compressão diametral e compressão axial. Todos os ensaios feitos seguiram as normas brasileiras. E aqui são os resultados. Para os ensaios de massa unitária e massa específica, esses foram os resultados da areia média e da brita. A granulometria da areia média, pode ver, módulo de finura de 1,53 e para a brita a dimensão máxima do
ensaio de abatimento de tronco de cone, a gente pode observar que não houve diferença da trabalhabilidade do concreto em relação à referência, com os diferentes teores de incorporação ficaram próximos à referência. E agora, os resultados de resistência. De resistência à compressão axial aos 7 dias, 0,9 e 1,8 kg por metro cúbico de incorporação de fibras obtiveram resistências menores do que o referência. Já o 2,7 obteve um pequeno aumento. Aos 28 dias, todos tiveram resistência menores do que o referência, que é o sem nenhuma fibra. Já para tração por compressão diametral, aos 7 dias, com 0,9 kg por metro cúbico obteve a mesma resistência que referência e os demais resistências menores. Já aos 28 dias, os teores, os concretos com incorporação de fibras obtiveram resistências à tração por compressão diametral maior do que o referência. Todos são maiores. Esse é o corpo de prova com 0,9 kg por metro cúbico de incorporação de fibra. Não é possível enxergar muito bem as fibras porque foi pouca oportunidade. O resultado da tração na flexão aos 7 dias, todos, o 1,8 teve a mesma resistência do que referência e os demais tiveram um pouco maior de resistência. Já aos 28 dias, todos, o de 0,9 e de 1,8 tiveram resistências próximas à referência, porém de 1,8 e de 2,7 foram menores. Bom, a conclusão que a gente tem é que, à medida que vai adicionando fibras, a compressão axial do concreto perde resistência à compressão axial. E não houve, enquanto na mistura, não houve uma diferença na trabalhabilidade e na consistência do concreto. Já nos ensaios de tração por flexão foram satisfatórios os resultados, com exceção do 2,7, que aos 28 dias teve perda de resistência. Os de tração por compressão diametral aos 7 dias eles tiveram resistências menores do que o referência, mas após os 28 dias as resistências foram superiores ao referência. A conclusão também é que a adição de fibras recicladas, no concreto, ela tem um grande potencial, uma vez que elas melhoram a resistência à tração do compósito, e elas contribuem para um conjunto de ações. Para trabalhos futuros, nós pretendemos avaliar a interação entre a fibra e o componente do concreto, a homogeneidade quanto à distribuição e os efeitos à durabilidade do material. Bom, os autores agradecem ao CNPq, à Universidade de Caxias do Sul, ao Laboratório de Polímeros da Universidade de Caxias do Sul e à Supermix, que foi quem disponibilizou o aditivo. Muito obrigada a todos. Gracias. ¿Alguna pregunta? Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el uso que se le da a ese hormigón? El uso. ¿Para qué se puede utilizar en función del hormigón? Sim, ele pode ser usado para dar resistência ao fogo, ao concreto. Por exemplo, são esses ensaios, toda essa pesquisa que a gente fez agora, é preliminar. Nós pretendemos fazer uma placa para poder analisar como que o concreto com a fibra vai poder ajudar na resistência ao fogo, porque retarda o pólen do concreto quando pega fogo.
Então, isso é um trabalho de resultados preliminares para a gente poder chegar a outras conclusões. Bueno, para finalizar, voy a invitar a Reis Leonard, Pastor Tawani, Nogueira Aline, Cavalcante Gabriel y Cordeiro Costa Carla Juliana, de la Universidad Federal de Alagoas, Campus Sertao. El tema es Análisis de la eficiencia en la Escuela de Enseñanza Básica Eliseu Norberto en Delmiro, Juverai. Boa tarde. O nosso artigo vai falar sobre a análise da eficiência energética na Escola de Ensino Básico Eliseu Norberto em Delmiro Gouveia. O nosso artigo é composto por uma arquiteta e 4 graduandos em Engenharia Civil. Esse vai ser o roteiro de apresentação. E o conceito de eficiência energética, ele está relacionado com a otimização do consumo energético na realização de diversas atividades, a fim de incentivar a redução dos custos financeiros e ambientais e promover uma conscientização das pessoas em relação ao uso. Segundo Silva, quando se pensa na importância de uma certificação energética no Brasil de forma efetiva e eficaz, não podemos deixar de citar que o consumo de energia elétrica nas edificações corresponde a cerca de 45% do consumo faturado no país, e o potencial de redução deste consumo é de 50% para novas edificações e 30% para as que se promoverem reformas que contemplem os conceitos de eficiência energética em edificações. Dessa forma, o nosso artigo teve como motivação melhorar o uso das fontes de energias e estimular a construção de escolas e edificações conscientes, visto que o nível de eficiência energética pode resultar em uma melhora da imagem da escola e também em relação aos custos, porque se existir uma eficiência energética na escola, o custo que está sendo empregado para mais gastos, por exemplo, de energia, pode ser utilizado para uma outra forma. Além disso, em virtude disso, podemos classificar as escolas em níveis energéticos que vão variar de A para E, da mais eficiente para menos eficiente. Com isso, observamos o ambiente da escola Eliseu de Ensino Básico, Eliseu Norberto, em Delmiro Gouveia, e averiguamos sua eficiência energética no âmbito de iluminação e condicionamento de ar, no intuito de analisar através do método das áreas, de acordo com o regulamento técnico da qualidade do nível de eficiência energética de edifícios comerciais e de serviços públicos, a NTPC, os níveis energéticos apresentados pela escola. Vale salientar que esse regulamento é um regulamento brasileiro, então nós baseamos o nosso estudo em normas brasileiras. Então, a escola está localizada no Brasil, no Nordeste do Brasil, melhor dizendo, em Alagoas, no estado de Alagoas, e na cidade de Delmiro Gouveia. Aqui é uma visão superficial da escola, e a escola em análise foi a Escola de Ensino Básico Eliseu Norberto, que está situada na cidade de Delmiro Gouveia e pertence à região do semiárido do estado de Alagoas, apresentando assim clima quente e seco. Aqui está uma vista da frente da escola e também tem ilustrações internas da escola. Então, na escola, nós aplicamos o método da áreas para o sistema de iluminação, com o objetivo de analisar a eficiência energética e, por meio disso, examinar o desempenho através da área de todos os cômodos somados da edificação. No cálculo da eficiência energética, foi realizado segundo o regulamento técnico de qualidade para nível de eficiência energética de edificações comerciais, de serviços públicos, por meio do software web prescritivo.
nossos dados, nós pegamos e colocamos nesse software web prescritivo e realizamos a etiquetagem através dele. Se isso fosse realizado manualmente, seriam seguidos esses passos, porque esses passos o programa dentro dele já realiza, que é identificar a função das edificações nas condições já citadas, de acordo com o RTQC, determinar a área iluminada, calcular a potência limite do edifício através da multiplicação da área iluminada do edifício pela densidade de potência limite, que é o DPL, determinar a eficiência através do comparativo entre a potência total instalada no edifício e a potência limite, e verificar o atendimento dos pré-requisitos em todos os ambientes de acordo com o RTQC. Para obtermos a classificação do nível de eficiência energética, é obrigatório que os edifícios condicionados artificialmente possuam sistemas de condicionamento de ar com eficiência energética conhecida. No caso dessas escolas, os ar-condicionados eles tinham uma etiqueta que nos davam essa informação. Depois foi feita a análise da marca e o modelo e concluímos a eficiência energética dos condicionadores de ar, de acordo com as informações fornecidas, que foi o que eu acabei de dizer. E assim, como cálculo da eficiência energética de iluminação, utilizamos o software e o web prescritivo para o cálculo da eficiência energética do condicionamento de ar. Utilizamos mecanismos somados aos obtidos no site do Inmetro. Pronto. Primeiro foi a análise da questão da iluminação. Na primeira análise da questão da iluminação, o que foi que nós fizemos? Nós contabilizamos as quantidades de lâmpadas que tinham nas salas, nos ambientes, melhor dizendo, e vimos que a escola possui 65 lâmpadas fluorescentes de potência de 15 volts e 4 lâmpadas incandescentes de potência de 40 volts. Mesmo com a quantidade de lâmpadas incandescentes sendo menor do que as fluorescentes, elas apresentam já um consumo elevado. E, além disso, elas não utilizavam lâmpada LED nessa escola. Sabendo que o tipo de lâmpada LED ela tem um maior custo de aquisição, mesmo assim, sabemos que o consumo de energia é muito baixo, se comparados com as outras duas. E também, além disso, a lâmpada LED ela vai ter uma vida útil maior e também é composto por um material mais resistente que o vidro, oferecendo também segurança em caso de acidentes. Então, se essa escola tivesse uma lâmpada LED, além de melhorar a questão do consumo da energia, além de tornar ela mais eficiente energética, ela também teria uma segurança maior em caso de acidentes. Aqui está uma planta da escola. São 3 partes as plantas. Além disso, as áreas necessárias para a utilização do web prescritivo foram obtidas através da planta baixa, porque a gente, através das plantas baixas, nós calculamos a área de cada ambiente da escola. Então, aqui está a tabela dos cômodos, as áreas de cada cômodo, a potência de cada cômodo das lâmpadas. Também analisamos se existia alguma contribuição natural, da luz natural, e também se tinha desligamento automático. E aí vimos que alguns cômodos tinham a contribuição da luz natural, outros não tinham, mas nenhum cômodo tinha desligamento automático. Também nós verificamos que, que as lâmpadas eram ligadas todas de uma só vez. Ou seja, o ideal seria que nessa escola tivesse divisão de circuitos, para que essas lâmpadas pudessem ser ligadas, conforme o dia fosse escurecendo, pudessem ser ligadas mais lâmpadas. Seria uma forma de tornar essa escola mais eficiente. Dessa forma, o
Software e Web Prescriptive etiquetou no âmbito de iluminação a etiqueta B. Em se tratando no sistema de condicionamento de ar, nós colocamos mais uma vez os dados no web prescritivo. Dessa vez, nós avaliamos o número de ar-condicionados que tinham cada ambiente. Só tinham 3 ambientes com ar-condicionados, sendo que 2 ambientes apenas tinham um ar-condicionado e a sala de vídeo tinha 2 ar-condicionados. Aí, após a gente identificar os ambientes que tinham ar-condicionado, nós vimos o tipo de ar-condicionado que tinha lá, que era o split. Também verificamos a capacidade e a eficiência. Após recolher todos esses dados aqui e jogar no software, ele etiquetou essa escola como B, então, na questão do condicionamento de ar. Dessa forma, nós observamos que no âmbito de iluminação e condicionamento de ar, a escola se enquadrou como nível B, apresentando divisão de circuitos e garantindo um controle de iluminação interna do ambiente, tirando proveito da iluminação natural existente através das aberturas que proporcionam a entrada de luz natural. Algumas salas lá tinham como um gós, janelas, pequenas aberturas, e essas pequenas aberturas proporcionavam a entrada da luz natural, outras já não tinham. E também proporcionado também a entrada de ventilação, mesmo sendo muito pequena essa entrada de ventilação. No entanto, a escola não atendeu no requisito de desligamento automático do sistema de iluminação, pois não possui um mecanismo de controle automático de iluminação. Se essa escola tivesse, por exemplo, um mecanismo de desligamento automático na questão da iluminação, poderia também ela se tornar mais eficiente, porque às vezes acontece de deixar a lâmpada acesa, acabar saindo e esquecendo a lâmpada acesa durante a divisão de turno, porque essa escola funciona nos 3 horários. Então, seria uma forma de não desperdiçar essa energia e todo esse custo que se tem hoje em dia com essa energia poderia ser empregado em uma outra forma naquela escola. Aqui estão nossas referências e obrigada. Bueno, ¿alguna pregunta a la ponencia? ¿No? Bueno, entonces te agradezco tu presentación y si no hay ninguna pregunta en general para los exponentes, ya damos paso al café, digamos, al descanso. Muchas gracias.